Bem-vindos a todos os que participam desta conferência. Hoje estudaremos um tema interessante, que nos ensinará a importância de parar de nos identificar com cada uma das circunstâncias do nosso dia a dia, e a importância de parar de criticar os outros. Acabar com estes dois erros em que caímos com tanta frequência, nos permitirá garantir que a consciência que despertamos com o trabalho interior não adormeça. Vamos começar falando sobre a não identificação, para entendermos o que significa nos identificarmos com algo, e para que possamos compreender como é que tão frequentemente nos identificamos com as diferentes circunstâncias que nos acontecem. E também que entendemos que quando nos identificamos com algo, nos esquecemos de nós mesmos, a consciência adormece, e se perde o estado de vigília e percepção alerta em que a consciência pode se manifestar em nós. O que é a identificação? Identificar-nos é tornar-nos idênticos a um dos nossos defeitos psicológicos. É deixar que um defeito tome controle do nosso corpo, da nossa máquina humana, para que comecemos a reagir, pensar, sentir e agir como esse defeito. Por exemplo, se durante uma discussão a pessoa se identificar com o seu defeito de raiva que surge naquele momento, ela se tornará idêntica à raiva. Aí ele bate, maltrata, grita, só pensa em machucar, humilhar e se vingar, e só consegue sentir ódio, ressentimento, etc. Tudo isso faz parte do eu raivoso com o qual ele se tornou idêntico. Quando nos identificamos com um defeito, deixamos que ele tome conta de todos os centros da máquina humana. Se numa situação de luxúria a pessoa não mantém a lembrança de si mesma, de modo que a consciência é quem mantém o controle da máquina humana, então ela se tornará idêntica à luxúria. Ele sentirá, pensará, falará e agirá de maneira lasciva. Porque quando ele se identifica e perde a vigília, sua luxúria assume o controle. Assim, ele comete erros, desperdiça sua valiosa energia sexual e se degenera ainda mais. E tudo isso graças à identificação em que se enquadrava naquela circunstância. O mesmo quando, diante das diversas circunstâncias da vida, a pessoa passa a se identificar com o medo, a preocupação, a tristeza, a ansiedade, a inveja, a preguiça, a angústia, a depressão, etc. E o problema de se identificar com um defeito é que a identificação adormece a consciência. Quando nos identificamos, caímos no fascínio e na inconsciência do sonho psicológico. Enquanto algum dos eus psicológicos estiver agindo na pessoa, a consciência não estará agindo. Já sabemos que o despertar da consciência exige esforços contínuos para manter o estado de lembrança de si, para manter a autoobservação, para poder identificar e eliminar todos os defeitos psicológicos ou eus que se manifestam em nós a cada momento, e diante de diversas situações que vivenciamos. E o que nossos defeitos fazem é nos identificar com eles, nos tirar desse estado de vigília, para que possam agir sobre nós, roubar nossa energia e nos levar a cometer erros. Se nos identificamos com alguma das situações que vivemos no dia a dia, deixamos-nos fascinar pelo cenário que o eu psicológico nos apresenta. Então ficamos fascinados com o que nos faz pensar, imaginar, temer e com o que começamos a sentir, e assim caímos no sono psicológico, a consciência adormece. Se praticarmos a retrospeção à noite, perceberemos como permanecemos identificados, esquecendo-nos de nós mesmos ao longo do dia. É assim que caminhamos, dormindo durante o dia, e por isso, à noite não podemos sair conscientemente para o plano astral. Se quisermos realmente despertar a consciência, devemos começar despertando deste sonho diário, devemos começar a compreender e ver a vida como um filme em que temos cenas agradáveis, mas também temos cenas desagradáveis. No entanto, todas elas são passageiras. Tudo o que vivenciamos neste mundo físico é temporário, é engolido pelo tempo, as pessoas passam, as ideias passam, as coisas passam, o mundo inteiro é ilusório. Qualquer cena da vida, por mais forte que seja, passa e fica para trás no tempo. A única coisa que não passa é o ser, porque o ser é eterno. Portanto, a única coisa que deve nos interessar é o ser, a nossa consciência, porque o ser não passa, o ser é o ser, o resto é ilusório e temporário. Alguém na vida às vezes encontra alguns problemas difíceis. Acontece que às vezes não há saída ou solução para o problema, e ele se torna enorme, monstruoso, gigantesco diante da nossa mente. Pois quando temos um problema, seja qual for o problema, tendemos a ampliá-lo investindo nele muita energia mental e emocional.
Nós preocupamos demais e continuamos pensando, e pensando nisso, até começarmos a nos sentir pequenos e incapazes de enfrentar e resolver o problema, e começamos a perceber o problema como algo grande demais que não tem solução. Aí a pessoa sucumbe às preocupações e diz: como vou fazer? O que vou fazer? Não se consegue encontrar uma saída e o problema torna-se mais monstruoso, enorme e gigantesco à medida que se continua a pensar nele. Quando passamos a ver um problema como um monstro com o qual não conseguimos lidar, nesse momento a nossa identificação é grande e a nossa consciência fica totalmente adormecida. Começa-se pela imaginação mecânica para projetar que as piores coisas vão acontecer, que iremos para a prisão, que os nossos filhos passarão fome, que ficaremos envergonhados, etc. Devemos observar como tendemos a cair nessas projeções mentais fatalistas e compreender como essa negatividade alimenta defeitos muito pesados em nossa psicologia, que reforçam essa circunstância para que ela permaneça e se repita constantemente. E enquanto imaginamos todos esses possíveis cenários catastróficos, sofremos como se tudo isso fosse real, como se tudo isso já estivesse acontecendo. Podemos perceber como, ao cair na identificação, há pessoas que se suicidam, porque uma circunstância da vida se transformou em um grande problema em suas mentes, e aquele monstro tornou-se grande demais para elas. Porém, se entendermos esse tema que vemos hoje, em qualquer situação difícil nos lembraremos que o que nos acontece nada mais é do que uma circunstância passageira como tudo no mundo, e buscaremos eliminar os defeitos psicológicos que ali estão atuando para que a consciência, que é sabedoria e amor, possa se manifestar em nós e nos dar a saída e o entendimento. Normalmente os problemas são motivados pelo medo. O eu do medo mantém os problemas vivos. Você tem medo da vida, teme a morte, teme o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar de você, a fofoca, a calúnia, a miséria, a fome, a nudez, a prisão. Tudo é temido, e por isso os problemas tornam-se cada vez mais insolúveis, mais fortes. Portanto, se quisermos resolver um problema, devemos pegar o touro pelos chifres e descobrir quais os medos que estão por trás desse problema. Se encararmos o problema como ele é, ou seja, se pegarmos o touro pelos chifres, veremos que o problema se transforma em nada, chega a se destruir, é de natureza ilusória. Num problema econômico, o que tememos? Tememos ir para a cadeia, tememos que a família sofra, que passe fome, tememos a ruína, etc. E todos esses medos nos mergulham no inferno. Num problema familiar, o que tememos? Nesta situação poderíamos descobrir eus que têm medo do que os outros dirão, do escândalo, eus de apegos, eus que têm medo de perder certos interesses, etc. Mas acontece que se o eu do medo for eliminado, eliminando todos aqueles detalhes que estão dando força a esse medo, então tudo desaparece, torna-se nada. Descobrir os medos que dão força e forma a esse problema é pegar o touro pelos chifres. Estamos realmente enfrentando isso aí. Então começa-se a compreender que a consciência não sente medo, pois a consciência é plena sabedoria. Então, quem sente esses medos? É o defeito psicológico através da imaginação mecânica. Se nunca nos identificamos com nenhum acontecimento, problema ou situação, podemos estar sempre alertas e vigilantes. E é nesse estado de alerta que se descobrem os próprios defeitos psicológicos. O defeito descoberto deve ser compreendido e então eliminado. Então, quando eliminamos esses defeitos psicológicos que estão causando esses medos, e que nos fazem projetar com nossas mentes todos os tipos de futuros terríveis, o problema se torna apenas uma circunstância, e então a consciência pode se manifestar. A consciência pode resolver qualquer situação porque é sabedoria plena. Temos a tendência de acreditar que encontraremos a solução para os problemas preocupando-nos e buscando essa solução com a mente, perdemos a paz de espírito e até caímos na insônia. Devemos compreender que enquanto estivermos identificados com o problema, não alcançaremos uma solução real, porque nesse estado, a consciência, a luz do ser, não pode se manifestar e não pode nos iluminar. É importante aprendermos a ver os problemas como oportunidades, pois nos momentos mais agradáveis da vida nosso trabalho interior tende a realizar menos, portanto, em circunstâncias agradáveis não há tanto material para resgatar a consciência. Porém, é nas situações mais complicadas que surgem em nós os defeitos mais graves da nossa psicologia, que aprisionaram a maior parte da nossa consciência.
E se aprendermos a ver com sabedoria as circunstâncias difíceis que temos de viver, estas se tornarão oportunidades maravilhosas para nos autodescobrirmos e resgatarmos muita consciência e sabedoria aplicando a morte psicológica. Se, por exemplo, no trabalho alguém nos insulta, e nesse momento, em vez de reagir, mantemos um estado de vigília e autoobservação, e começamos a observar o que acontece no nosso mundo interior naquela situação, a consciência dá-se uma banquete. Porque lá podemos descobrir muitas coisas negativas que se expressam dentro de nós e que têm a nossa consciência aprisionada. Poderíamos descobrir o ego da raiva, o assassino, aquele que quer bater, a autopiedade, o orgulho ferido, a vingança, o ódio, etc. Mas quando alguém se identifica, não identifica o defeito que está se manifestando. E normalmente esses defeitos são projetados em outras pessoas. Quando estamos em estado de intolerância, vemos o outro como intolerante. Quando estamos em estado de tirania, querendo impor o nosso ponto de vista, vemos o outro como um tirano. Nossos defeitos sempre tentam nos fazer cair na identificação, para que não os identifiquemos e assim, não consigamos descobri-los e eliminá-los. Devemos começar a ver como os defeitos fazem de nós o que desejam. E devemos entender que enquanto estivermos identificados com o defeito, será muito difícil percebermos qual é o defeito que está se manifestando em qualquer situação. Para o trabalho esotérico é fundamental iniciar uma etapa de luta incessante para não se identificar com nenhum elemento psicológico, seja ele qual for. Se a pessoa se identifica, por exemplo, com o álcool, acaba bebendo. Se você se identifica com a gula, você acaba comendo, e assim por diante a cada coisa que acontece. Uma identificação com a raiva adormece tanto a nossa consciência, que poderíamos durar vários dias identificados, sem retornar ao trabalho psicológico. É necessário que lutemos a todo momento para não nos deixarmos identificar e para mantermos o estado de vigília, de lembrança de si e de autoobservação. Agora vamos estudar esse outro aspecto que impede o despertar da consciência. Por que julgamos os outros? É preciso saber que não nos conhecemos realmente, e que todas as pessoas de fora servem de espelho para nos vermos refletidos. Se cada vez que aparecer alguém com defeito nos observarmos, conseguiremos identificar que algo está se manifestando dentro de nós, e que não quer que o observemos dentro. Por isso tenta nos fazer reagir e criticar o que esta ou aquela pessoa está fazendo, para que possa adormecer a nossa consciência, e para que não possamos descobri-lo. O que nos incomoda em alguém é sempre algo que carregamos escondido em nossa psicologia e que não gostamos de ver de fora, por isso criticamos. A lei do espelho nos mostra que tudo o que vemos nas outras pessoas é o que está mais profundamente enraizado dentro de nós. Se uma pessoa é muito lasciva, ela sempre vê lascívia nas outras pessoas. Se ele é irresponsável, ele vê a irresponsabilidade nas outras pessoas. Então a melhor forma de nos conhecermos é ver o que mais criticamos, lá descobriremos coisas incríveis sobre nós mesmos. Porque descobriremos coisas que estão profundamente enraizadas em nós e que até agora nem reconhecíamos, muito menos aceitamos. Em outras reações podemos descobrir que internamente temos o defeito oposto ao que vemos externamente. Por exemplo, se vejo alguém que está desperdiçando seu dinheiro e tem um eu ganancioso dentro de mim, esse defeito reage quando vê o seu oposto do lado de fora. Então, sinto descontentamento. O ego se ofende ao ver seu reflexo. E é por isso que diante de tudo que não trabalhamos dentro de nós e do qual, portanto, não temos compreensão, costumamos sentir irritação ou rejeição. Se realmente tivéssemos a virtude oposta àquele defeito que vemos lá fora, não o criticaríamos, mas sim compreenderíamos aquela pessoa. Podemos ver um exemplo fácil com o eu alcoólico. Aquele que bebe álcool está na polaridade ativa desse defeito, enquanto na polaridade passiva está o abstêmio. Mas ser abstêmio não implica que você tenha compreensão do eu alcoólatra, ou que já tenha resgatado a virtude oposta a esse defeito, mas que tenha apenas o defeito alcoólico reprimido. E isso se revela toda vez que você sente descontentamento, rejeição e comete o erro de criticar alguém que está alimentando ativamente o eu alcoólatra. Pelo contrário, quem já estudou, compreendeu e eliminou o seu eu alcoólatra, já conhece as estratégias desse defeito, já sabe como esse defeito subjuga a pessoa. Conhece também as justificativas que estão instaladas na mente para deixar o defeito agir, etc. Ele já entende isso e, portanto, ao invés de criticar a pessoa que está sendo manipulada por aquele defeito, procura ajudá-lo dando-lhe o conhecimento para que ele possa sair de lá, se assim o desejar.
A chave de tudo é sempre direcionar a observação para o mundo interior, ver o que sentimos, o que pensamos, o que desejamos, a forma como estamos reagindo, a tagarelice interna que ocorre, etc, etc. À medida que observamos o nosso mundo interior, fazemos muitas descobertas e podemos eliminar gradualmente os defeitos psicológicos que compreendemos. Mas se a identificação for dada, o próximo passo será a crítica. Assim que nos identificamos, começamos a julgar a outra pessoa, criticamos o defeito que projetamos nela. Vamos pensar sobre isso. Se não nos conhecemos, como podemos acreditar que conhecemos os outros? É por isso que julgamos qualquer aparência ou ação que vemos nos outros. Mas nunca devemos nos identificar com as aparências porque as aparências enganam. Por exemplo, olhamos para uma pessoa na rua ou nas redes sociais fazendo determinada coisa e começa a crítica. Ah, isso é uma prostituta. Esse outro é um afeminado. Aquele ali é tal e tal, o outro que chega ali é ladrão, etc. Mas quem está julgando? Se olharmos para a mão que aponta, veremos que um dedo aponta para fora, enquanto os outros 3 dedos apontam para dentro. São os nossos próprios defeitos psicológicos que criticam por fora o que temos por dentro. Temos de perceber que o que julgamos sobre os outros é mera aparência. Não conhecemos os motivos psicológicos que obrigaram uma pessoa a agir de determinada forma, simplesmente vemos uma circunstância externa e julgamos a aparência externa. Assim, quando vemos alguém fazendo algo que gera rejeição e irritação, devemos imediatamente direcionar nossa atenção para o nosso mundo interior para encontrar, compreender e eliminar o defeito que está reagindo. Também descobrir de que polaridade ele se manifesta, compreendê-lo e eliminá-lo, para não cair no erro da crítica, e não continuar tendo de vivenciar as terríveis consequências que a crítica nos traz. Vejamos algumas das consequências da crítica. Quando criticamos os outros, não conseguimos nos observar, pois nossa visão está totalmente voltada para o que o outro faz ou diz. Assim, perdemos a maravilhosa oportunidade de nos autodescobrirmos e nos transformarmos. A consciência adormece e perdemos a capacidade de julgamento crítico. O julgamento crítico é a capacidade da consciência de compreender os seus próprios defeitos, mas essa capacidade desaparece assim que criticamos outra pessoa. Quando criticamos os outros, não conseguimos ver os nossos defeitos e sempre os justificaremos, porque quando criticamos os outros é porque nos sentimos superiores e muito melhores do que aquele que criticamos. Devemos compreender que a crítica é a estratégia que nossos defeitos psicológicos utilizam, para que nunca os descobramos, os julguemos e os eliminemos. E como quem critica não compreende porque não aprendeu nada com aquele defeito, então é colocado no lugar do outro, para viver aquela mesma situação. E claro, ele acaba agindo igual a quem critica ou pior. Portanto, o julgamento que fazemos é um julgamento errado, pois se não nos conhecermos, menos conheceremos todas as situações internas que levam uma pessoa a ser e agir como faz. E o que acontece com esse julgamento errado? Esse julgamento é uma calúnia, que acaba criando um relacionamento ruim entre a pessoa julgada e você. No esoterismo, o que realmente importa é a forma como nos relacionamos internamente uns com os outros. Se julgo alguém, me torno seu inimigo. E quando criticamos uma pessoa e a caluniamos, acontece que nos identificamos e perdemos a possibilidade de auto-observar e auto-julgar os nossos próprios defeitos. E outra consequência importante que a crítica gera para nós é o karma, pois através da crítica prejudicamos os outros. Não somos cobrados karma pelo que pensamos e sentimos, mas quando levamos para uma ação ou palavra, já geramos danos diretos ou indiretos e geramos karma. E quais seriam então os benefícios de combater estes 2 erros? Que benefícios obteremos se pararmos de nos identificar e de criticar? A primeira é que a nossa consciência não adormecerá e teremos a capacidade de atingir um estado de consciência contínua que nos levará ao pleno despertar. Começaremos a ter consciência durante o dia, e isso se refletirá em espaços maiores de consciência no plano astral. Além disso, recuperaremos a capacidade de julgamento crítico. A autocrítica é essencial. Nos permite ver o nosso próprio defeito refletido ali, na frente, na outra pessoa. E se tomarmos consciência de que temos esse defeito, podemos pedir a sua eliminação. Assim, o trabalho sobre morte psicológica terá um desempenho impressionante. Estaremos liberando constantemente a consciência e, portanto, avançaremos no trabalho interior. É importante começar uma luta para parar de julgar os outros,
Essa luta nos levará ao que chamamos de despertar da consciência. Essa luta vai acontecer em duas frentes: não nos identificarmos e não julgarmos os outros. Se conseguirmos a vitória sobre estes dois erros em que caímos tão comumente, faremos um grande progresso no nosso caminho para o despertar. E este tem sido o tema de hoje. Lembre-se de nos deixar suas dúvidas e comentários. Na próxima conferência discutiremos um tema muito importante. Falaremos em profundidade sobre o terceiro fator para a revolução da consciência: o sacrifício pela humanidade. Nessa conferência compreenderemos a importância vital desse fator. Você está cordialmente convidado a se juntar a nós no desenvolvimento deste interessante tópico. Até a próxima vez!